Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Cristãos versus umbandistas, será que isso deu bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhe este vídeo após a vinheta. Cristãos versus umbandistas. Para quem não acompanhou, fiz uma parte que seria a primeira parte deste react e hoje então estarei fazendo a segunda parte, beleza? Se você não viu, o link está aqui na descrição e também está o link do vídeo inteiro, beleza? O canal que postou esta conversa entre dois cristãos e dois umbandistas. Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. A minha crença sofre mais intolerância e violência do que a outra aqui representada. Só para lembrar, os dois cavalheiros aí que se dirigiram então para frente são os dois umbandistas, né? Os que ficaram atrás são os cristãos. Eu não estou totalmente iniciado na Umbanda, mas eu também, ao mesmo tempo, sou professor de História. E dentro da história... Interessante, né? Porque se vocês perceberam, né? Esse é aquele tipo de programas onde o formato é o seguinte, eles vão fazendo algumas perguntas aí e tal. Quem concorda vai para frente, quem não concorda fica para trás. Então, se os dois umbandistas foram para frente porque concordaram com aquela premissa aí que vocês viram e os dois cristãos ficaram para trás, é porque de alguma forma eles têm consciência de que realmente as crenças, né, de matriz africana aqui no Brasil sofrem muita intolerância, principalmente de quem é cristão. Das religiões também que eu estudei, eu consigo perceber o quanto nas religiões afrodescendentes existe uma questão social e política de opressão que ela sofreu muito mais, se a gente pensar da questão da escravização, da questão até mesmo da nossa história como país, Brasil, né? E isso faz com que eu consiga perceber, e até mais pela minha educação também que eu tive pela cristandade, de como houve muito mais a violência e o quanto a religião afro se tornou uma resistência. Inclusive, pessoal, se vocês pesquisarem em matérias por aí, né, noticiários, vocês verão que geralmente a intolerância que é praticada vem de pastores, cristãos. É sempre assim, pessoal. É só pesquisarem as matérias aí no Google, né? O cristianismo ele também pode ter suas nuances na questão de resistência, mas historicamente se consolidou muito mais. E aí eu consigo perceber, indo nessa ótica, né? Não estou aqui nem para julgar a questão espiritual, mas quando eu partilho dessa questão histórica e ancestral é muito forte. Até porque a gente tem o período da escravatura, a parte da Nigéria, região de Lagos, Abeokuta, Oxobô, todo aquele pessoal foi, dá para ver a marca dos dedos na areia das pessoas se segurando para não serem arrastadas para cá. Aí o sabão da costa não é sabão da costa, é sabão africano. Virou da costa porque chegava da costa da África, palha da costa. E aí nós temos pano da costa. Na verdade, é só é um pano africano, não é pano da costa. Só que criamos nomenclaturas para isso e a gente vai na ideia do candomblé, que origina uma pessoa que vem de Angola, uma que vem do Queto, uma que vem de Oió, uma que vem do estado de Ogum. E juntamos, e todas essas culturas formam uma resistência, o candomblé. Só que o que a gente analisa é que eu nunca vi lá na Europa um preto e falar assim, não, vamos catequizar vocês. Não existiu. Existiu com os índios, com os pretos, com os escravos. Aqui eu não estou comentando nada porque eles estão falando maravilhosamente o que já venham falando aqui ao longo de lives, né? Quando se trata de intolerância religiosa e por aí vai. O que alguns cristãos não entendem é que tem cristão que na cabeça dele, esse tipo de argumentação que os cavalheiros aí estão propondo, né, não vale, porque na cabeça desse cidadão, geralmente é uma pessoa muito limitada em pensamento mesmo. Ele acha que se a maioria dele é uma religião, logo essa religião é verdadeira. Se acontecer, por exemplo, de islâmicos dominarem o Brasil e erradicarem com o cristianismo, implementarem o islamismo, esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, né, aqui no Brasil, vai se sentir violado, vai se sentir ameaçado, vai se sentir invadido, tendo a sua crença destruída. Só que ele não para pensar que os cristãos fizeram isso com quem é quem é africano, quem é indígena aqui, né? Trouxeram uma religião, os portugueses trouxeram uma religião que não é originário daqui do Brasil, não é originário lá de África. Entendem?
Então tem pessoas que são tão limitadas cognitivamente, pessoas que se denominam cristãs, são tão limitadas cognitivamente que não conseguem parar e pensar nesse ponto daqui. São tão senso comum, tão básicos na sua forma de enxergar o mundo, que o pensamento deles não chega nesse nível. Então, para eles de alguma forma pararem e raciocinar e pensarem um pouco, teria que acontecer uma coisa extrema com ele, para ele cair na real. Infelizmente tem pessoas que só caem na real com extremismo. Infelizmente, né? Não é um ponto que nós gostaríamos de chegar, eu também não gostaria que chegasse a esse ponto, mas tem pessoas que só se conscientizam quando atinge na pele dele, entendem? Enquanto não atinge, fica numa zona de conforto, fica bostejando, indo com a maioria e rola isso daí. Mas eles aí falaram perfeitamente, né? Nem tenho muito a comentar, não. Nossa, então é nítida que a nossa religião, eu falo por mim porque eu posso dizer que o nosso, eu represento isso, nós fomos e somos até hoje com uma ideologia de Exu é o diabo, a macumba não presta, vai amarrar o seu marido. Nós temos não só um atentado antigo contra a nossa religião, é até hoje imputado na cabeça das pessoas. O ataque não cessou. O ataque não cessou. E olhem que isso é um tipo de coisa que não acontece somente aqui no Brasil. Como alguns de vocês sabem, eu vim de Angola. Lá em Angola, que a maioria da população é preta, né? É negra. Também você encontra também muitos angolanos negros, cristãos, sendo intolerantes com as religiões originárias de lá. Só para vocês terem uma ideia de como o cristianismo estragou a cabeça de muita gente, né? Se a gente piscar um pouco mais forte, vai ter uma fogueira feita nas praças para queimar os macumbeiros. E isso eu posso falar com propriedade, porque onde está a minha casa é uma rota que tem uma igreja a 100 metros e as pessoas passam me medindo, passam me criticando. Tem um pai de santo. Pois é, né? Felizmente não acontece esse tipo de coisas porque existem leis que impedem tais atrocidades. Ah, mas você está viajando demais. Ah, mas essa tua suposição é muito viajada. Esse rapaz aí falou besteira, falou mentira. Cara, é só ver o histórico do cristianismo, o que é que se fez no passado. Cristãos no passado, quando inclusive estavam sobre o domínio mais dos católicos, o cristianismo, né? Perseguiam outros cristãos, tanto que teve essa questão da Inquisição e por aí vai, né? Pessoas que não eram cristãs, pessoas que eram acusadas de heresia, perseguiam, houve também morte e matança, né? Por questão da Inquisição. No passado também pessoas foram catetizadas à força, né? Foram transformados em cristãos sem a livre e espontânea vontade das pessoas aderirem a tal. E por aí vai. Tem um grande histórico de violência. Teve a questão da escravidão aqui. E quem escravizou não foram, na sua maioria, pessoas de outras religiões orientais, religiões originárias, sei lá o quê. Quem veio aqui colonizou, escravizou, eram pessoas que eram da Europa, na sua grande maioria, cristãos. E a igreja estava fazendo o quê para impedir isso? Nada. Mas é um tipo de crença onde vem te pregar o suposto amor ao próximo. Mas o histórico do cristianismo é desse daqui do passado. Desse todo mundo de atrocidades. Ah, mas era coisa de católico, não sei o quê. Pode ter um protestante que vai vir e vai falar isso daí. Também teve a Inquisição protestante, gente. Inclusive, só para lembrar de um detalhe também aqui, pessoal. Os Estados Unidos foi tomado pelos protestantes no passado, né? Porque a região pertencia aos indígenas. Quem chegou lá e colonizou foram protestantes, na sua maioria. Tanto que hoje nos Estados Unidos a maioria é protestante, porque é algo já tradicional. E vocês sabem também o que aconteceu nos Estados Unidos, né, galera? E olha que a maioria eram protestantes. Tanto que fala que quando ele está com as vestes dele, ele é muito mais julgado do que alguém branco que estaria com as mesmas roupas que ele. Exatamente. E ele poderia sofrer muito mais ataques do que a outra pessoa e seria julgada por isso. E eu não vi metade da resistência que a igreja teve que passar para existir, comparando com toda a história da igreja, são 2000 anos, comparando com 2000 anos do povo preto, Ifá, Umbanda e Candomblé, que teve que lutar, cujo qual ainda era proibido. Gente, foi ano passado que todos os templos foram colocados na lei da isenção. Mas a igreja, desde quando ela existe, ela é isenta de tudo. Por que ela é tão isenta? O que ela tem de melhor que as outras não têm? O que o Cristo tem de melhor do que o Oxalá? O que o Oxalá tem melhor do que o Buda? Não tem, mas é uma construção social que o Deus está na igreja e tudo o que nós temos que dar parte para ela. Mas é aquela coisa, ele falou um negócio bem interessante, só que sempre vai ter aqueles cristãos limitados de pensamento. Eu falo isso porque realmente são pessoas bem limitadas de pensamento. Você vê que o cara não pensa por conta própria, né? Tem aquele cristão limitado de pensamento que, pelo fato de terem muitos cristãos, lhe dá essa ilusão de que o Cristo é o único verdadeiro Deus ou entidade que fala a verdade, que pregou coisas de amor e verdades e por aí vai. Ele só pensa dessa forma porque a ilusão da grande maioria lhe leva a esse caminho, né?
Ele parte pela falácia do ad populum. Por não ter convivência com outras culturas e outras religiões, faz com que ele se limite nisso daí. Tanto como eu também já fui limitado nisso daí. Entenderam? Esse é um tipo de doutrinação, que assim se possa dizer, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um tipo de doutrinação que faz com que muitos cidadãos por aí achem que os Estados Unidos é melhor em tudo mesmo. Só que quando eles se deparam com a realidade, quando há algum tipo de esporte, alguma coisa que seja competitiva a nível de tecnologia, alguma coisa assim, economia, quando eles se deparam com competições e percebem que há outros lugares do mundo onde outras pessoas acabam sendo melhores em determinadas áreas, gera um choque de realidade. Por quê? Porque aquela pessoa cresceu num meio onde lhe embutiram na cabeça a ideia de que o que é do país dela é melhor em tudo. Entendem? Tem um exemplo de uma menina que eu vou vos deixar aqui a desejar, porque eu vi esse vídeo faz muito tempo, tanto tempo assim também não, né? 2021 por aí, não é tanto tempo. Só que eu não salvei esse vídeo, eu poderia ter salvado. Eu vi no YouTube o vídeo de uma menina dos Estados Unidos que era cristã. Só que ela fez uma viagem para Camboja, ou Camboja, né? Vai depender de como você chama esse país aí, que fica lá no Sudoeste Asiático. Quando ela foi para lá, visitou um cemitério. Se chama de ossuário, né? Acho que esse é o nome, ossuário. É um cemitério onde colocam vários ossos de pessoas que foram vítimas de algum tipo de atrocidade. Lá teve uma guerra por conta da tentativa de instalação do comunismo lá, por meio do Pol Pot, né? Que acabou gerando milhões de mortes. E tem um ossuário lá onde tem vários ossos assim, de muita gente e tal, onde é algo monumental, onde o pessoal vai olhar e tudo mais, né, refletir sobre o que aconteceu e tarará e por aí vai. Que nessas paradas de holocausto, onde deixam alguns lugares assim históricos que houve holocausto, que o pessoal vai lá visitar para se conscientizar e blá blá blá. Vocês entenderam perfeitamente, é basicamente esse o ponto. A menina foi lá visitar, ela tomou um tamanho choque de realidade, foi numa outra cultura, outro contexto, e ela foi visitar aquele ossuário aí. Teve um tamanho choque de realidade que aquilo fez com que ela virasse ateia. E eu vou vos deixar a desejar porque eu nunca salvei esse vídeo. Eu poderia ter salvo muitos vídeos no passado, na época que eu estava começando a ver muitos conteúdos assim que estavam me fazendo perder mesmo a vontade de acreditar nesse tal Deus aqui que nem existe, nem... Enfim, o Deus do cristianismo, né? Vocês entendem? Então ela tomou choque de realidade, pessoal. Virou ateia por causa daquilo daí. Isso falta para muita gente, esse choque de realidade. Essa questão de conhecerem outra cultura, de entender que o cara lá que está na Índia, na cabeça dele, a verdade é o que ele crê lá, com base na cultura dele, com base no com que ele cresceu. Para ele, Jesus é a mesma coisa que nada. Entende? E o mesmo problema também vale para esse cara lá da Índia, por exemplo, que ele cresceu sendo doutrinado lá naquela religião. E pode pensar também igual como o cristão raso daqui do Ocidente, que acha que a religião dele é verdadeira, sem levar em consideração que há outras que vieram antes, que as próprias histórias, algumas falas também que nós vemos na Bíblia são muito semelhantes com de outras religiões que vieram antes, que as falas de Jesus não têm uma originalidade por si só. Vocês veem que já houve falas semelhantes vindos de outras religiões anteriores ao cristianismo. Entendem? E por que temos que dar parte para ela? Jesus Cristo me pediu alguma coisa? Ele nunca veio descer do céu para me pedir um pão. Ok, os que discordam podem vir. Não posso chamar de opressão, né? Mas é aquilo, né? Eu falo que eu sou crente, as pessoas ficam, quê? Como assim? E eu falo, Um bandista também é crente, candomblessista também é crente, não esqueça disso daí. ai, gente, eu sou crente. Acho que hoje em dia eu tô mais num lugar de entender quando as pessoas acham meio absurdo, talvez, eu assumir a minha crença, né? E que às vezes eu até me questiono se eu realmente ainda sou evangélica ou se eu só escolhi acreditar no Deus que me acolhe e se Ele me acolhe dessa maneira. Então é isso aí. O mais provável é que você escolheu acreditar por conveniência, por nascer num contexto social, numa cultura onde a maioria acredita nisso daí. Se você tivesse nascido num país, no Japão, por exemplo, na Índia, no Irã, por exemplo, dependendo do contexto social, ou no Médio Oriente, melhor dizendo. No Médio Oriente, você basicamente tenderia a ser islâmica. Essa seria a tendência. Se fosse na Índia, hindu. Se fosse no Japão, budista ou... Na Índia também poderia ser budista, né? Mas enfim, hindu, que é a maioria. Se fosse no Japão, poderia ser shintoísta ou budista também. Por aí vai. É a tendência. Agora, como você nasceu aqui no Brasil, a tendência é de ser que é cristão. Eu acho que é isso, assim,
Não tenho nem como discordar de tudo que vocês falaram, absolutamente. É real, é real. É incontestável. E quem contesta isso daí é negacionista. Ela está completamente certa. Quem sofre mais intolerância são as religiões de matriz africana aqui. Ela está confortavelmente inserida no cristianismo. E não tem intolerância no cristianismo. Ai, a perseguição cristã. Pô, os caras são a maioria aqui. Nem estão em países islâmicos lá onde podem rolar coisas piores. Os caras estão no conforto do Brasil e se acham perseguidos. Tem gente que pensa assim. Real, eu vivi isso, eu tive esse preconceito, eu já falei, quis, né, desculpa, mas assim, já quis ofender uma pessoa e chamei ela de Exu, por exemplo, e hoje eu vejo o quão errado eu tava e que não tem cabimento, até tava falando antes, né, de qual que é a construção de demônio, porque pra mim era isso. Sim. Ela só pensa dessa forma porque... Não vou dizer que ela só pensa dessa forma. Eu imagino que uma das coisas que influenciou ela a pensar dessa forma deve ter sido o companheiro dela. Para quem não acompanha a primeira parte desse react, né? Ela diz que tem um companheiro e é um bandista. Um demônio, pronto, acabou. Mas não, existe uma construção feita na minha cabeça desde quando eu era muito pequena sobre o que é o demônio. Então, acho que não considero que eu sofra algum tipo de preconceito por ser crente. É mais uma coisa assim, eu não sofro. Eu vejo a consequência do que o cristianismo construiu na sociedade, né? Então, quando eu falo, eu sou crente, não sei o que, as pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, mas assim... Até falam assim, mas você é uma crente legal. Eu falei assim, não. Crente bem. Não sei se eu sou uma crente legal, mas eu sou uma crente que se questiona. E talvez hoje nenhuma doutrina faça sentido para mim. Nenhuma. Eu acho que quando a gente Nem o cristianismo também tem que considerar isso daí, né? fala que a igreja nunca foi perseguida, essa é uma fala que carece de um entendimento maior. Porque quando a gente estuda os 350 anos, né, Perseguição do Império Romano. a perseguição do Império Romano, né? Então os cristãos foram perseguidos, foram mortos, muitos. Sim. Inclusive, A religião das Essa questão da perseguição é questionável. É questionável, né? Eu ainda não li muito a fundo sobre essa questão, se realmente houve perseguição cristã ou não. Até porque eu já vos disse que o meu foco tem sido mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Mas eu sou um pouco cético com relação a isso, porque dizem que os romanos perseguiram cristãos, comunidades cristãs, né, quando estavam no comércio e tal. Só que, galera, se nós formos parar para observar, o que é que deu na telha dos romanos para pararem de perseguir e aderirem como a religião oficial, o cristianismo? O que é que deu na telha deles? Os caras perseguiam e depois passou a ser a religião principal deles, e eles usaram essa religião como base para espalhar para a Europa e depois espalhar para o resto do Ocidente. Tentaram ir lá também no Oriente, tentaram espalhar pelo mundo isso. Eu digo isso séculos após séculos, né? Tentaram espalhar pelo mundo uma religião que estava sendo perseguida. Ué? Uma coisa estranha aí. Agora, compara o tempo que as comunidades cristãs foram perseguidas com o tempo que os cristãos perseguiram outras religiões. Quem perseguiu mais? catacumbas. Exato, das catacumbas. E quando se descobriu então que era cristão naquele contexto, eles eram jogados às feras no Coliseu para diversão. Então, o que acontece? O problema é que, apesar da perseguição ao Evangelho de Jesus... E detalhe, quem estava perseguindo eles, se houve essa perseguição, não eram candomblecistas, não eram bandistas como ocorre aqui no Brasil, né? Essa intolerância para com esse tipo de religião. Eram europeus, romanos, que tinham lá a sua religião, que era muito sincretizada com os gregos, né? E estavam lá perseguindo, se é que houve essa perseguição, os cristãos. Mas depois pegaram e começaram essa tal religião pequena e passaram a usar como a religião principal, virou religião de Estado. Caraca, velho. Uma coisa estranha aí. Esse evangelho continuava crescendo nas classes populares, principalmente, mas também na classe de elite. E teve um momento em que o imperador romano Constantino, ele vendo
que não ia mais conseguir segurar o tanto de pessoas que se convertiam ao Evangelho de Jesus, o que ele fez? Ele oficializa o Evangelho de Jesus como religião oficial do Império Romano. E aí aparece o cristianismo, e aí se torna uma instituição. Quando a coisa torna uma instituição, de novo, a gente tem que escolher regras e caminhos. Então, as formas... Perseguia uma comunidade que era cristã. Depois aderiram como religião oficial para passarem a perseguir os outros. Ai, velho. Os caras sempre estão do lado errado da história. O cristianismo sempre está do lado errado da história, gente. de ler o Evangelho, elas são muitas caladas e só passa a ter uma forma agora. E essa forma, ela então é trabalhada. E o cristianismo começa a crescer. E agora é uma questão que eu acho que é muito normal isso. Se uma religião se institucionaliza e cresce demasiadamente, o que ela vai fazer? Ela vai querer o quê? Se impor em relação às outras. Então, você concorda comigo que se a Umbanda ela tivesse o poder e tivesse a proeminência, né, a abrangência que o cristianismo tem, será que ela não perseguiria os seus diferentes? Posso te afirmar isso que não, até porque o Coliseu não foi feito por nós. Rapaz, responder exatamente o que eu falei há uns minutos atrás. Boa! Então, E nem assim, pelos cristãos. mas a gente vamos parar para analisar a sua premissa. Mas com Constantino e tudo mais, aí no 350, a gente teve uma perseguição. Se contar todo mundo que morreu nesse percurso, e se contar desde o tempo que o primeiro cristão, inclusive a igreja, investiu em toda a parte da escravatura, com os jesuítas, então vamos contar, ela não só fez, como ela investiu financeiramente. Tudo positivo, viu? A gente tratando desse aspecto, será que morreu a mesma quantidade de pessoas? Será que essas pessoas foram sequestradas, abusadas, mas de novo, a gente está falando, né? Tá, o rapaz aqui já respondeu, mas tem um detalhe que eu gostaria de vos lembrar aqui, galera, que é o seguinte. Em África, no continente africano, houve, né, ainda há no caso, né, é um pouco diferente como no passado, mas no passado houve, assim, guerras tribais, pessoal, como aconteceu também aqui na América Latina e outros lugares aí do mundo também, né, mas lá acontecia guerras tribais, e nessas guerras tribais, quando um povo conquistava o outro, né, eu não sei se eles impunham a religião que eles tinham, quem ganhou a guerra, por exemplo, quem venceu a guerra, né, não sei se ele impunha a religião que eles tinham, tem que ler um pouco mais sobre isso e tal, mas tem um detalhe bem interessante, galera. O Império Egípcio foi um império tão grande e tão importante na sua época. O Império Egípcio teve alguns reinadozinhos, assim, né, pequenos vilarejos e afins, lá da Ásia, do Oriente Próximo, que eram vassalos do Império Egípcio. Egípcios, africanos, tá no continente africano, né? Beleza, tá. O egípcio tá lá em África. O Egito tá em África. O Império estava lá no continente africano. Eles tinham vassalos que eram lá da Ásia, onde essa região aqui que hoje chamamos de Palestina, um pouco até na Síria, se não me engano, também eles chegaram. Mas aí eles travavam batalhas com quem dominava mais ou menos naquela região, desculpa. Mas os egípcios tiveram um certo domínio aí, e tem registros disso daí, documentos históricos, achados arqueológicos e afins. E eram africanos, mas em nenhum momento você vai ver eles obrigando os povos daqueles lugares a largarem de mão a religião deles para aderirem à religião egípcia. Eles dominavam, cobravam impostos aí, não sei o que e tarará. Mas com relação à religião, podem ter vossa religião aí, não vai ter perseguição religiosa aqui, não vai ter intolerância religiosa e por aí vai. Por que acontece isso daí, pessoal? Porque antigamente os caras tendiam muito ao politeísmo, né? As pessoas tendiam muito ao politeísmo. Depois é que surgiu o monoteísmo, que foi aderindo muito espaço. Mas tendiam muito ao politeísmo, os povos pelo mundo. E politeísmo tende a ser mais tolerante com outras religiões. Os judaítas, melhor dizendo, né? Os que viviam no reino de Judá, israelitas e também, né? E por aí vai, eram politeístas. Eles foram dominados por outros povos além dos egípcios, né? Como no caso dos babilônios, no caso dos assírios, dos persas também. E simplesmente deixavam ele ter a religião deles aí bem de boas. Os romanos também chegaram a fazer isso daí, mas porque romanos eram politeístas.
Só depois de começarem a colocar essa ideia de monoteísmo na cabeça das pessoas, inclusive por meio do próprio Império Romano também que ajudou nisso daí, é que começou a ter esse tipo de perseguição. Hum? Chamam o cristianismo de religião monoteísta. Quando o cristianismo se institucionalizou no Império Romano, começaram a rolar esse tipo de porcalhada aí. Por quê? Por causa do monoteísmo. E hoje também só tem tamanha intolerância em si desse jeito. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião que os caras chamam de monoteísta. Para mim não é, né? Eu posso explicar o porquê, mas aí seriam outros 500. Acho que ficou claro que eu falei que o cristianismo institucional é uma coisa, o evangelho de Jesus é outra. Nós estamos discutindo. Mas o evangelho de Jesus, de alguma forma, circulava nesse cristianismo institucionalizado. Cristianismo. Não, então, tudo bem. Agora, você tem dúvida se fosse qualquer outra religião que tiver... Tanto que os caras, após institucionalizarem o cristianismo, os romanos, preservaram textos, não é? Textos que hoje, dos evangelhos que hoje ele tem em mãos, porque os caras lá preservaram. E como é que você vai querer desvincular o cristianismo institucionalizado com os evangelhos? Se para ter um cristianismo institucionalizado é porque eles se basearam nas histórias dos evangelhos também. Para pregarem que Cristo que seria o salvador deles. O nome em si, cristianismo, vem do personagem Jesus Cristo, velho. Caramba, velho. A abrangência, o domínio que hoje o cristianismo tem, será que ela seria boazinha ou será que ela perseguiria? Eu queria só colocar um contraponto de uma forma mais branda, no sentido de que, por exemplo, quando você pensa numa... É que aí eu não queria nem enquadrar a Umbanda como instituição, que por si só já é um problema. A Umbanda não se coloca como instituição. Tanto é que ela é mais plural do que qualquer outra. Ela não conseguiu. Mas o cristianismo também é plural. Sim, mas no caso de colocar numa regra de... Cristianismo só é plural, lógico, porque no passado, quando haviam outras vertentes cristãs, o que acontecia? O que os romanos faziam? Os romanos católicos faziam, né? Perseguiam e... apaga isso daí porque não dá. Só depois, lá, esqueci até em qual século, esqueci mesmo exatamente, é que surgiu já lá Lutero, que era católico, e começou a criar já uma ruptura aí no meio, né, que abriu espaço para com que os protestantes pudessem ganhar mais espaço futuramente. Por isso é que hoje tem essa pluralidade. Normas e regras, ela é muito mais fluida nesse sentido. A Umbanda. Sim. Tá. E aí, no caso, se a gente parar para ver se ela vai se propor a se uniformizar num único culto, é como se a gente quisesse dizer que todo terreiro é igual também. E acho que existe uma questão, assim, do a priori da própria Umbanda de não se colocar como universal. Ela é muito mais local mesmo. E nem se sobrepor perante o próximo. E aí ela teve que tomar rédeas de outra, como focos de resistência para tentar manter o culto. Porque, por exemplo, ela por si só não teria Cosme e Damião. Não teria. A gente não mas ela teve que se fazer um sincretismo, né? Ela teve, exatamente. E esse sincretismo virou um problema. Imagino que sim. Porque existe uma ideia de que a Umbanda é um candomblé branco, é o baixo clero do é um candomblé deturpado, né? Tipo, umas uma coisas... espécie de candomblé deturpado, seria isso? Essa visão. Sincretismo, inclusive, acaba sendo uma forma de sobrevivência, ainda mais no contexto aqui cultural do Brasil. Não pejorativo, né? Isso, Essa visão pejorativa. então, aí a gente volta na questão de que, e se a Umbanda tentar se colocar como, tal qual o cristianismo na época do Império Romano, sinceramente, eu não conseguiria ver um presidente se convertendo na Umbanda. Claro que a gente já teve até governador umbandista, né? Mas assim, para se colocar e institucionalizar. Uma liturgia. Inclusive saindo do Estado laico e fazer um Estado teocrático umbandista. Nossa, o que seria uma loucura. Eu não sei se isso aconteceria, se seria... Não, é que talvez não... É como eu disse, pessoal, porque religiões politeístas tendem a ser mais tolerantes do que religiões monoteístas. Um exemplo seria também no caso do islamismo. Para se instaurar o islamismo, vocês acham que foi na base da paz, do amor? Muhammad ou Maomé começou a dar os primeiros passos para o monoteísmo islâmico com base no amor. Foi lá em grandes centros aí, acho que é Medina, né, que ele tinha ido primeiro, se não me engano. Tem Medina e tem outra cidade aí que eu esqueci. Mas enfim, foi numa dessas cidades aí, levou flores e disse que, vamos adorar Allah, que seria Deus, o único Deus e tal, e blá blá blá. Foi lá passar espada para ele em geral. Porque eles eram politeístas. Os pré-islâmicos eram politeístas. Os árabes que já estavam lá, mas não estavam ainda nesse islamismo monoteísta. Adoravam vários deuses, abraçavam ideias lá que vinham de outros lugares, de boas.
Enfim. Seja menos loucura do que a gente ter hoje um Estado Isso. com tantos evangélicos na Perfeito. política. É uma loucura. Isso. Eu acho uma loucura. Exatamente. Aí a gente entra nesses problemas, né? A Bíblia é o verdadeiro guia. Beleza, vou parar por aqui, inclusive para não estender demais o vídeo, né? Porque, enfim, eu gosto de fazer reacts na íntegra, que é para o pessoal pegar mesmo tintim por aí vai. Mas aqui eu vou separando mesmo, vou separando porque se fazendo esse formato até vai ser um pouco interessante. Isso daqui vai deixar as pessoas mais curiosas, né? Então, no próximo tópico, na próxima parte, vamos estar vendo essa premissa aí, se a Bíblia é o verdadeiro guia, beleza? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado. E lembrando que a meta para esse ano é a gente conseguir atingir a marca dos 10 mil inscritos, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, amor bastante, se inscreva para dar aquela força, que não vai te custar nenhum centavo, beleza? Tchau, tchau e até mais.